todo adoecimento físico, ele passa por um período onde ele ainda não atingiu a matéria, aonde ele está na mente e geralmente causa um sintoma. Esse sintoma, geralmente nessa fase de sintomas, a pessoa vai ao médico, faz aquela bateria de exames, faz raio-x, faz ultrassom, faz um monte de coisa e não acha-se nada, né? E não se achando nada, o médico fala assim: você não tem nada, você não precisa vir aqui. Aí a pessoa fica grilada pra caramba. Por quê? Porque o sintoma é diário. O sintoma muitas vezes é incapacitante. Muitas vezes é uma dor na coluna, nas costas, que deixa a pessoa deitada o dia inteiro. Aí vai lá, faz o raio-x, aí o médico fala: olha, não tem nada na sua coluna, né? Ou muitas vezes uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça que atrapalha a pessoa no dia a dia, faz tomografia, faz ressonância, zero de alterações físicas. Porém, existe ali um sintoma, existe ali um adoecimento físico, o qual está relacionado a um padrão mental, e é sobre esse padrão mental que a gente vai conversar hoje. Eliana Mendes falou enxaqueca, né? Eu perguntei quem já teve cura de sintomas físicos, né? Ela falou enxaqueca. Vamos lá. Ok. Então, o que acontece? O que é, por exemplo, chamado na medicina uma cefaleia tensional? Uma cefaleia tensional é quando a pessoa passa por uma tensão psicológica muito grande, ou seja, existe uma pressão financeira, ou no relacionamento de casal, ou na relação com os pais. Essa pressão se somatiza em uma dor de cabeça, ok? Vocês conseguem perceber que existe um nexo informacional entre uma coisa e outra? Ou seja, existe uma pressão sobre a mente da pessoa e o corpo manifesta uma dor de cabeça, geralmente em pressão, um aperto na cabeça. Então existe um nexo informacional entre a doença e o que causou a doença na mente daquele ser humano. Então eu atendi um cliente que ele tinha uma espondilite anquilosante, que é uma doença que gruda uma vértebra na outra. E é uma doença que vai endurecendo a coluna e que, no contexto informacional de uma sessão de liberação do sistema familiar, ficou muito claro que existia da parte desse cliente, diante dos seus pais e do seu sistema familiar, uma arrogância muito grande, um julgamento em relação aos seus próprios pais, o qual ele resistia levantar o nariz e acusar. Logo, a própria consciência desse cliente, não permitindo essa arrogância, fez uma doença que fazia ele se curvar, ele curvar a cabeça, ele curvar o pescoço. Olha só que interessante. E à medida que foi constelado, foi liberado aqueles julgamentos que esse cliente tinha do seu sistema familiar, ele teve uma melhora dos sintomas. Escuta aqui, não teve cura. Não sei se seria possível ter cura através de uma liberação sistêmica. Porém,
teve melhoras dos sintomas. Então, nesse contexto que a gente está trazendo aqui, que para quem está aqui pela primeira vez, eu sou médico psiquiatra, especialista em sistemas familiares, e o conteúdo que eu trago tem a ver com a repetição dos sofrimentos no sistema familiar. Então, como que um sofrimento que você vive hoje foi criado pela sua própria mente em fidelidade aos sofrimentos que tiveram os seus pais, os seus avós, os seus bisavós. Como se sucedem as, entre aspas, maldições hereditárias, que na verdade não são exatamente maldições, porque quando a gente fala maldição, parece que é algo que é condenação, algo que não é possível de mudar. Porém, é algo possível de mudar. Como isso acontece? Então, falando hoje das doenças físicas e as manifestações físicas, a somatização. O que é somatizar? Somatizar é tornar físico aquilo que era mental, aquilo que era emocional.